A fitoterapia chinesa, essa arte antiga de tratar o corpo, tanto promovendo mais saúde como tratar doenças através das ervas medicinais. É uma arte milenar, mas que não tem nada de antiquada. Por quê? Hoje em dia tem sido associada a tratamentos modernos. A maioria dos especialistas tem prescrito fitoterápicos, medicações baseadas em planta, para tratamentos, como por exemplo a curcumina, o cranberry, a berberina. Então são várias opções que a gente tem hoje utilizadas por vários especialistas. E além disso, a própria fitoterapia chinesa, que eu vou explicar hoje a diferença dela para a fitoterapia convencional, ela tem hoje uma série de artigos mostrando vários benefícios, como os artigos que eu estou colocando aqui. O que gera um certo estranhamento quando a gente entra em contato com essas formulações da medicina chinesa é que o nome deles é em mandarim, não tem tradução ainda para o português. Então, ou em mandarim ou em inglês. Mas eu vou explicar aqui por que é assim. Porque não é um único remédio, uma única composição de uma planta. As formulações elas são elaboradas com pelo menos 4 componentes. Algumas formulações chegando até 13, 14 componentes. Dentre esses componentes mínimos, são 4. A gente tem a erva imperador, a ministra, a mensageira e uma quarta que tira efeitos adversos. Então, a imperador e a ministra são 2 plantas que ajudam, estão ali conjuntamente, sinergicamente agindo para um efeito desejado. Por exemplo, eu quero diminuir minha insônia, melhorar meu sono, então elas vão ser ervas calmantes. Mas eu quero que aquilo chegue mais rápido aonde eu preciso, então na minha mente. Então a erva mensageira, que é a terceira erva, vai fazer com que aquilo não se perca, a quantidade administrada não se perca no caminho e chegue onde precisa. A quarta erva vai diminuir efeitos colaterais. Mas o que acontece? Por que eu tenho às vezes 13 ervas na mesma formulação? Porque eu vou ajustando. Às vezes uma erva só para tirar efeitos colaterais não é suficiente, então eu coloco mais uma. Às vezes se viu que a mensageira pode se colocar 2 ou 3 e ajuda, e assim por diante. O interessante da fitoterapia chinesa, que eu, Ana, tenho muito mais segurança, inclusive, do que a fitoterapia convencional, é que, primeiro, ela é milenar. Então ela foi testada não só por décadas, mas séculos e até milênios. E apesar desses vários testes, ela foi inclusive sendo readequada, modificada conforme a necessidade e experiências que teve. Então não existe fitoterapia mais testada no mundo do que a fitoterapia chinesa. O segundo motivo que eu tenho alta confiança na fitoterapia chinesa é que ela não é manipulada. A gente orienta os médicos que prescrevem fitoterápico chinês que esses fitoterápicos sejam encomendados de forma industrializada. Dessa maneira, eu tenho confiança na pureza do que está vindo e na quantidade exata que eu quero para a formulação. O terceiro aspecto que me dá muita segurança quanto à fitoterapia chinesa é que, por exemplo, para eu ter, um efeito da curcumina, que é muito utilizada para dores, anti-inflamação, o que a gente precisa ter de dose dela? 2 gramas ao dia isolados de curcumina. Enquanto na fitoterapia chinesa, por ser um blend, uma composição, eu vou usar 2 gramas total da fórmula. Isso quer dizer o quê? Que de cada componente eu vou usar 150, 200 miligramas, 300, então eu vou usar baixas doses de cada componente. E o que gera efeitos adversos no corpo, geralmente é o quê? É a dose em excesso de qualquer fármaco, seja ele fitoquímico ou fitoterápico, ou um químico, um fármaco já industrializado e que não vem diretamente da planta. Então essas são as grandes vantagens que eu vejo, Ana, da fitoterapia. Eu diria ainda que tem uma quarta vantagem, que é uma vantagem que eu não posso nem equiparar com o uso de outros fitoterápicos, que é o fato de indicá-las a partir do padrão de desarmonia da medicina chinesa. Então, os outros fármacos eu não consigo utilizar dessa maneira, como a cúrcuma, a berberina, esses outros que eu falei. Então, na fitoterapia chinesa, o mesmo diagnóstico que eu faço para tratar com acupuntura com agulhas ou dar orientações dietéticas de estilo de vida para o meu paciente, eu uso aquele mesmo diagnóstico para prescrever o fitoterápico. E se me perguntassem quais patologias, quais situações de saúde eu acho que são essenciais a gente associar junto à acupuntura a fitoterapia chinesa, quais seriam, Ana? Primeiro, rinite e sinusites. O resultado é muito superior quando eu uso fitoterapia chinesa do que só acupuntura isolada. Outro caso é menopausa. Então a menopausa, não apenas os calorões da menopausa, mas a secura, libido, irritabilidade são muito melhor moduladas, melhoradas, quando a gente usa conjuntamente a fitoterapia. Outros casos também que eu aconselho muito são nodulações, sejam elas benignas ou malignas. Usar a fitoterapia associada também amplia muito os resultados do que usar apenas a acupuntura. Além disso, qualquer tipo de tonificação do corpo, porque a acupuntura ela é excelente
para harmonizar os meridianos e tirar os excessos, principalmente excessos de calor do corpo. Mas para tonificar os meridianos é mais difícil com a acupuntura. Então, no caso, a fitoterapia tende a ajudar muito mais. Quarta situação que eu acho também fundamental associar à fitoterapia são alterações metabólicas. Então, eu quero perder peso, eu tenho umidade no corpo, que é o padrão de desarmonia da medicina chinesa, além, é claro, de ter um estilo de vida, com atividade física, regular a alimentação. A fitoterapia vai ser necessária, porque nesses casos a acupuntura isolada, ela também tem menor resultado do que associada com a fitoterapia. Se esse vídeo foi importante para você, matou aí a sua curiosidade sobre fitoterapia chinesa, não deixe de curtir e compartilhar.